bom, estou fazendo faculdade, gosto disso aqui, me encontrei. Onde Portugal entrou nessa história aí? Foi Portugal a primeira opção? Por que sair do Brasil? O que houve aí? Qual foi o ponto que fez isso começar a acontecer? Bom, tendo em vista todo, né, o meu histórico, a gente, primeiro, estar em uma faculdade já era um avanço. A minha geração da minha família foi a primeira. Todo mundo, antes da gente, batalhou a vida inteira só para sobreviver, não teve tempo e suporte para estudar. Então, a minha geração, eu, minhas irmãs, minhas primas, fomos as primeiras a avançar nesse ponto de ir para uma faculdade. E aí, pronto, para mim isso já era uma vitória. E primeiro, eu não mencionei, mas eu ganhei bolsa do ProUni para estudar em faculdade particular, não me adaptei tanto e tentei o SISU, foi quando eu fui para a Rural. Então, para mim, isso já era o ápice. Então, sair do Brasil, quiçá um dia depois de formada, sendo concursada, que é o desejo de todo mundo ali que está fazendo licenciatura, eu ter uma viagem internacional, eu conhecer os países que eu tinha interesse, mas eu nunca imaginei que seria possível morar. Apesar de já ter uma prima que foi ser au pair nos Estados Unidos, se arriscou e falava pra gente que dava, a gente ainda tinha um pé atrás. Falava assim, é muita loucura, ela é louca. Imagina, largar tudo, como se tivesse muita coisa, e ir para outro país recomeçar. E aí, durante a graduação, quando eu estava já na reta final da graduação, eu apliquei para o mestrado, passei nas primeiras etapas, porque eu não sei se o pessoal sabe que o processo seletivo de mestrado no Brasil é bem complexo. A gente tem 6 etapas, no mínimo, ali, se for uma faculdade tranquila, para passar. Muitas provas, é prova do seu tema, é prova em outra língua, entrevistas, é bem complexo. E eu, no meio desse processo, fui chamada para fazer parte de um projeto que era financiado pela Duke University, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E a Duke é uma das faculdades mais ricas, né, dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é a mais rica em questão mesmo de financeiro, né? Não é a mais famosa, mas é uma das mais ricas. E eles financiaram um projeto de um documentário, financiaram uma pesquisa bem grande que a gente realizou na universidade. E aí depois a gente foi convidados a ir até a Duke apresentar esse trabalho, né? E eu, estagiando, ganhando R$350 por mês. Nessa época eu já tinha me casado, então meu marido que segurava as pontas ali para eu conseguir terminar meu curso. Então, imagina, eu ir para os Estados Unidos com tudo pago, através da universidade, para apresentar em um fórum que falava sobre temas da América Latina. Então, era algo muito grandioso para alguém que não sonhava nem estar na faculdade, nem imaginava que um dia chegaria. Muito legal. E ao pesquisar os Estados Unidos, né? Eu vou para os Estados Unidos, o que é que eu preciso saber de lá? Comecei a ver YouTube, né, gente? É minha plataforma favorita. Comecei a ver muitos vídeos de brasileiros morando lá. Só que eram brasileiros comuns. Que na minha cabeça, para você ter um green card, para você estar em outro país, você teria que ter uma profissão de alta procura, você precisaria ser um artista, ser alguém assim, né? Ou, como a minha prima foi como au pair, foi ficando, depois conseguiu para outro país e se estabilizou. Mas eu já tinha passado dessa idade, então para mim não era algo possível. Quando eu comecei a consumir esse conteúdo, que eu acredito que muita gente que assiste também o Inmuiudos, entre outros conteúdos da internet, estão em busca disso, eu comecei a me identificar. Eu falei, caraca, essa pessoa tem uma realidade parecida com a que eu tenho aqui. E ela conseguiu estar lá. E aí começou o meu interesse por morar fora do Brasil. Até então eu não tinha definido o país. Fui para essa experiência nos Estados Unidos, adorei, fiquei 15 dias lá, participei de vários eventos, conheci pesquisadores da minha área muito importantes, fiz laços, e aí um dos professores falou para mim assim, Débora, se você aplicar para tal prova, na época ele me disse a prova, eu te dou a carta convite para você vir fazer o PhD aqui, porque lá não tem mestrado, né? Tu sai da faculdade e já pode fazer um PhD. E eu estava nesse processo seletivo no Brasil para fazer o mestrado. E aí fiquei meio, assim, balançada. Só que eu não tinha capacidade linguística, vamos botar assim, para fazer essa prova. Porque não era só falar o inglês, né? Mal ou mal a gente se enrola. Mas era fazer uma prova específica, ou melhor, uma prova. Na verdade, a prova teria outras matérias além da minha, porque quando é nossa matéria também a gente domina um pouco mais a linguagem. Mas teria matemática, teria química, teria o próprio inglês, gramática. E eu percebi que não estava pronta. Aí eu falei para ele assim, se eu me esperar 2 anos, eu volto aqui e faço essa prova.
Legal. Mas sem falar nada com meu marido. Voltei para o Brasil e falei assim, olha, o John falou isso para mim, que ele me daria carta de recomendação, que é o que tem mais peso na hora da aplicação. Teoricamente, para uma bolsa também, né, Fábio? Porque eu não teria condições de pagar um semestre lá, é realmente valores altos. Isso aí abriu uma janela para mim. Falei, vou fazer esse mestrado. Durante o mestrado, eu reflito sobre o que eu quero na vida. Fui fazendo mestrado. O mestrado exige demais da gente, né? Eu o dia inteiro na faculdade, pesquisa, sai dali, vai fazer outra coisa. E aí, em uma dessas, eu fui assaltada. Caramba. Mas um assalto, assim, bem violento. Assaltada, infelizmente, eu já fui muitas vezes. Já tenho alguma experiência. Mas esse assalto foi em frente à faculdade, ali em Nova Iguaçu. Eu estava indo porque... para quem não conhece o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu é a região metropolitana, tem uns 40, 50 quilômetros do centro do Rio, e Seropédica, não sei, acho que deve estar uns 80 quilômetros do Rio, 100 quilômetros do Rio, mais ou menos. Então, era muito distante para mim. Aí eu pegava uma van em Nova Iguaçu, e essa van me levava para Seropédica, que era um translado entre os campos. E eu indo fazer esse trajeto, eu fui assaltada em frente à faculdade, em Nova Iguaçu. E aí, enfim, não vou fazer ninguém ter gatilho aqui de violência, mas foi algo assim que eu pensei que ia morrer. E depois daquilo ali eu voltei para casa e falei, Júnior, a gente tem que se mudar hoje, não é amanhã, não é hoje que a gente tem que botar em prática esse nosso desejo de sair do Brasil. Olhando as nossas economias, olhando tudo que a gente tinha em mãos, o lugar mais viável era Portugal. Nesse tempo eu fiquei pesquisando, pesquisei também para Duque, claro que sempre foi, né, ali um objetivo, um sonho maior, mas também fui realista. Eu falei, não tenho grana e nem capacidade nesse momento para aplicar. Então, vamos ver o que a gente pode. Vi Canadá, vi Irlanda. Por isso que muita gente que me procura para consultoria vai falar, é que eu estou pensando em tal país. Eu sei explicar para a pessoa se dá para estudar, se não dá para estudar, se o visto de estudante é viável ou não, porque eu tinha alguns critérios. O critério era o processo seletivo ser algo que eu conseguisse fazer, que eu tivesse capacidade para ser aceita e tudo mais, que o visto permitisse trabalhar, que eu precisava trabalhar, e que também deixasse reagrupar meu marido. Então, assim, não é qualquer país que tem essas condições. Sim, né? Sim. Entre muitas pesquisas, pouquíssimos países sobraram nesse filtro aí. E detalhe, que eu tivesse grana para poder chegar no país, porque quando a gente chega, estamos recomeçando. Eu precisava alugar casa, mobiliar, sim, pagar documentação, né? Então, dentro do nosso orçamento. E aí comecei a filtrar e Portugal realmente se tornou o único país lógico dentro disso. Tinha um custo de vida muito baixo, isso eu estou falando de 2018. Então, tinha um custo de vida muito mais baixo do que hoje. Os cursos eram muito agradáveis em valores, né? Eu não precisava nem concorrer à bolsa. Muita gente me procura atrás de bolsa, mas assim... Claro que é bom ganhar bolsa, gente. Não estou falando para vocês desistirem, não. Mas os cursos são realmente baratos. O curso que eu fiz foi na Uminho, que é uma universidade muito boa em Portugal, né? É terceira. Minha vizinha. Sua vizinha aí, pronto. Uminho. E eu paguei 1.000 euros por ano no curso. Entende? Ainda parcelam 10 vezes. É uma mãe, não é nem... Enfim, sem juros, sem nada. Então, assim, dava para eu pagar o curso... Dava para reagrupar, o dinheiro que a gente tinha em mãos dava para a gente vir seguramente, porque isso que eu aconselho é uma migração planejada, né? Planejada, porque, enfim, para passar aperto, a gente passa na nossa casa, perto dos nossos pais, perto da nossa família, sim, que é difícil. Aqui fora tudo é mais difícil, né? Você está recomeçando todos os seus laços, e enfim. E aí a gente decidiu por Portugal. E aí, de 2018 até a gente vir, foi quase um ano, foi uns 8 a 9 meses. Mas nesse tempo, a gente já tinha juntado dinheiro, a gente já tinha programado a nossa mente que a gente queria recomeçar em outro país. Então, meu tempo de preparação foi mais ou menos 3 anos no total. Sim, sim. Portugal nasceu ali naquela reta final, né? Que quando eu tive que realmente decidir, Portugal fazia muito mais sentido do que os outros países. Além do curso sem língua portuguesa, que facilitava bastante a compreensão aí do curso em si, né? Sim, é interessante isso porque a gente, quando cada um tem um motivo, né? Cada um tem uma razão para poder ter esse ponto aí de virada de chave, né? Você vê, o seu caso, infelizmente, foi uma situação de violência, né?
existem vários, cada um tem o seu. Esses dias uma pessoa me perguntou, né? Vale a pena, não vale a pena e tal. E eu falo, olha, é importante que você tenha o seu motivo. E que o seu motivo ele precisa ser respeitado. Porque aquilo que mexe com você pode não mexer com outra pessoa, pode não ser a razão suficiente para outra pessoa se mexer. Porque é algo desafiador, como você bem disse, poxa, familiares, amigos, toda uma história, você está deixando a tua terra, não é pouca coisa, é muita coisa. Só que cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua razão. E você falou, poxa, eu não aguento mais isso. Você falou, poxa, fui assaltada várias vezes e uma com risco de morte. Eu vou esperar mais uma para que tenha a morte, para que tenha um tiro, uma coisa que me leve para um outro nível. Então, todo mundo tem que saber onde o seu calo aperta, né? Exato. E tem que ser respeitado isso, né? E eu sempre digo para as pessoas, olha, vem sem implodir ponte, porque o Brasil sempre vai ser o nosso país. E se você voltar, tá ótimo. Não tem problema nenhum, não tem que botar pressão nenhuma nisso. Vem, vê se gosta. Se não gostar, volta ou vai para outro. Porque as pessoas acham que estar reconhecendo uma derrota, não se adaptou, não é para você, não é o que você está buscando. Eu tenho o mesmo discurso, Fábio, que não é para todo mundo. É para quem procura que Portugal tem muitas coisas boas para oferecer, mas talvez exatamente o que você procura não é o que você vai encontrar aqui. Então, é bom esse tempo de estudo, de análise da cultura, dos pontos fortes do país, dos pontos fracos do país, para saber se isso faz sentido. Para mim, para o meu marido, não fazia sentido a gente ir para um país capitalista naquele momento, um país assim que estilo Estados Unidos, Inglaterra, que é aquela correria. Para a gente não fazia sentido, a gente queria calmaria, era tudo que a gente mais queria, era um lugar calmo e tranquilo, e voltar do trabalho, certeza que ia chegar em casa, ter tempo de qualidade entre a gente. Então, assim, logo depois nosso bebê nasceu, então isso tudo fez. Já nasceu em Portugal? Nasceu em Portugal. Legal. Tudo isso fez muito mais sentido, mas a gente achou que a gente procurava, que era paz. E detalhe, gente, na época Portugal era o terceiro país mais seguro. Mais seguro, né? Mais seguro do mundo. Que eles usam, né? Mas é teoricamente mais seguro do mundo, mais pacífico, pronto. Mais pacífico do mundo. E isso, para mim, era o que eu queria no momento. Ainda quero, lógico, né? Mas aí, conforme a gente está no país, a gente vai buscando outras coisas.